bem? Sim, peraí. Muito boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Tem alguém aqui na casa pela primeira vez? Que vocês possam se sentir acolhidos e saiam melhores do que quando chegaram. Sejam muito bem-vindos todos. Eu sou a Mariana e hoje eu vou fazer a leitura para vocês. Inicialmente, vamos cerrar nossos olhos, acalmar o nosso coração e fazer uma oração. Escolhi a prece de Cáritas, que deixa a gente mais sereno. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. Muito boa noite também ao pessoal que nos assiste online no YouTube e posteriormente, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E o pessoal que nos assiste pelo Instagram. Hoje eu trouxe para vocês uma reflexão do livro Fonte Viva, que eu coloquei a fotinha, né, como referência para vocês pegarem. É um livro maravilhoso de leitura, leituras aleatórias, né? Tem uma mensagem para cada dia, quando você abre, que muitas vezes parece que está conversando com a gente. Eu trouxe a lição 120, chamada Assim Será. Esse livro Fonte Viva é a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eles meditam sobre uma reflexão bíblica no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Emmanuel relata: guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não és senhor da tua própria alma, todo o seu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito
aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas, se a luz da reta consciência não te banha o coração, assemelhar-te-á a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuis na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatam em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, és apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra. Mas se não trazes contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Emmanuel. Essa passagem, essa reflexão, ela é em torno da passagem bíblica de Lucas, né? Que é a parábola do rico no insensato. Nessa parábola, existia um homem que era rico, ele tinha uma herança muito abundante e um dia ele teve muita colheita e ele não tinha onde guardar, porque deu muitos frutos, muito trigo, ele não tinha onde pôr. Então ele viu que o celeiro dele era muito pequeno. Aí ele fica se perguntando, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para guardar esses frutos? E de repente ele teve uma ideia. Vou derrubar todos os celeiros que eu tenho e vou criar um maior para eu poder guardar. Daí eu posso falar para minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa a carne, bebe e folga. Mas Deus, vendo isso, lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E Jesus diz aos discípulos, né? Portanto, aliás, a multidão: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comeis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Essas reflexões, elas trazem a gente para essa introspecção do tesouro celestial, né? Por quê? Nós não estamos na Terra apenas para acumular bens materiais. Devemos sim ter nossos bens, escolher, procurar ter uma vida boa, fazer o melhor possível. Mas esses bens nos foram emprestados por Deus para que a gente possa fazer a caridade, a solidariedade, para a gente compartilhar também com o próximo. Não estou dizendo assim, dá toda a sua herança ao próximo e fica sem nada. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que além do bem material que nós trabalhamos para ter, nós precisamos cuidar da nossa alma também. Procurar fazer o bem para o outro e fazer bem para você mesmo, se cuidando do templo que Deus te deu, que é o seu corpo, né? Nós precisamos cuidar, nos alimentar, fazer exercícios na medida do possível. Não consigo fazer caminhada, mas você está sentado e dá para fazer algum exercício nos braços? Movimenta os braços, né? A gente sempre consegue fazer alguma coisa. Não consigo, mas eu consigo movimentar a cabeça. Movimenta a cabeça um pouquinho ali, porque você está exercitando o veículo que Deus te deu. Você também precisa compartilhar com seu irmão.
Então, muitas vezes, até hoje a gente comentando na leitura lá dentro, né? Que muitas vezes só de você escutar uma pessoa conversando, você está fazendo a caridade, sem dar opinião. Aqui também diz, nessa leitura, que muitas vezes a gente tem uma casa enorme, cheia de obra de arte, cheia de joias, mas dentro desse lar não tem amor. Eu entro em casa, eu estou o tempo inteiro com a tecnologia ou no meu celular, ou eu estou no meu notebook, eu nem olho para minha mãe, eu não olho para o meu esposo, não olho para os meus filhos. E muitas vezes, dentro do lar, a gente tem que cultivar o amor. Nem que seja 1 hora por dia, eu vou tirar o celular da minha vida. É difícil, né? Às vezes a pessoa está ali grudada nele. Mas pelo menos 1 hora, se não consegue ficar mais tempo, deixa o celular de canto, olha para a pessoa que mora com você nos olhos, fala como foi seu dia, como você está. Às vezes dentro da nossa casa, a pessoa só quer um abraço, e não tem. E a gente precisa estimular isso, né? Estimular o convívio. No trabalho também, muitas vezes a gente, essa pessoa é muito insuportável. Mas você já se deu a oportunidade de ter uma segunda opinião daquela pessoa? De repente você conversou com ela, ela não estava num dia bom. De repente deu uma segunda oportunidade. Deu a oportunidade de você mesmo se perdoar do que você fez e achou que é errado. Deu a oportunidade de pedir perdão e de perdoar o outro também. E cuide do seu mental também. A gente não pode ficar o tempo inteiro só... Tudo bem, às vezes a gente quer se distrair e ver uma comédiazinha. Mas também precisamos buscar evoluir. A gente está aqui, a gente precisa crescer. Já chegou o tempo de renovação na Terra. A gente não pode ficar estagnado o tempo inteiro, parado, sentado ali, vendo a vida passando. E o tempo vai passando, o tempo não pede, o tempo não dá pausa. Ele não vai falar para você, não, peraí, amanhã eu deixo você fazer isso. Não, é agora. Então a gente tem que viver o agora. E no agora, precisamos estimular essa questão da caridade, da solidariedade, das amizades, do amor. Buscar elevar a nossa alma. Buscar a Deus dentro de nós, sentir esse Deus, essa luz. Porque o que não passa na vida é a luz. E tudo que a gente acende em nós, esse brilho, ele vai com a gente. As riquezas que a gente acumula aqui, vai passar. O nosso corpo fica, nossos bens materiais ficam. Assim como nessa mensagem do rico insensato, né? Que ele acumulou tantos bens, mas ele não tinha para quem deixar. Então, e se deixar para alguém, deixa uma lição. Essa pessoa usar com sabedoria. Então, buscar conhecimento para que possamos arrendar frutos materiais, mas que possamos usar com sabedoria, em prol de nos ajudar a ajudar o nosso irmão. Se não tenho dinheiro, eu não vou ajudar com o quê? Ajuda com uma palavra amiga, com uma oração, com um pensamento positivo. Ou só de você estar do lado, muitas vezes, como eu mencionei, muita gente quer alguém para escutar, não para dar palpite. E dentro de casa mesmo, tem gente que é assim. Às vezes você vê que o filho chegou da escola, tá bravo, entrou para dentro do quarto e fica mudo lá no mundinho do nada dele. Depois que ele respirar um pouco, senta com ele, conversa, tenta entender o que ele está passando, sem julgar. Ou o esposo, ou a mãe, ou o filho. A gente precisa mudar essa mentalidade do só eu tenho razão. E muitas vezes é melhor a gente ter alegria do que ter razão, né? Às vezes é melhor a gente ouvir, só escuta. Deixa a pessoa desabafar. Você sentiu vontade de falar, toma um golinho de água, deixa a pessoa desabafar. E vamos seguindo com fé, né? Uma mensagem final que eu vou deixar para vocês refletirem também, ligada a essa, é do Caminho, Verdade e Vida, mas também é bíblica, que fala assim:
se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os teus caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Então que possamos assim aprender a cada dia a nos renovar, né? Uma reforma íntima, nos melhorando de gotinha em gotinha, assim como um copo de barro. Se você colocar um copo de barro debaixo de uma goteira de água, vai ter um momento que aquela água vai estar totalmente pura, porque de gotinha em gotinha aquele barro vai saindo. E é assim que funciona a reforma íntima. Eu não posso virar da água para o vinho, a gente não vira a chave de um lado para o outro, mas de pouquinho em pouquinho a gente pode ir colhendo mais frutos bons e aumentando a luz em nós. Que Jesus abençoe a todos. Uma última palestra agora com a Mãozinha. E obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria tê-los aqui conosco. Hoje eu trouxe um assunto que está bem fresquinho no nosso coração, na nossa vivência. Por causa das festas de final de ano, que houve reuniões de família. Eu já tinha escolhido esse tema sem pensar nisso, mas veio a calhar. Então, assim, o nosso coração está bem, né, sabendo de tudo que eu vou tocar aqui no assunto. Me perdoem, porque a minha palestra eu preparei como se prepara uma aula, como eu sempre fui professora. Então, sem tecnologia, porque eu não domino, mas vocês vão me perdoar. O Fábio falou na palestra dele passada sobre a necessidade da gente firmar os laços familiares. Que agora, este ano, os espiritualistas têm nos alertado muito sobre isso, dizendo que nós vamos necessitar em 2025 de apertar esses laços. Nós vamos precisar do apoio, da rede de apoio familiar. E antes do Fábio falar isso, eu já tinha escolhido esse tema. Esse tema me toca muito, porque na minha vivência já, né, dos 70 e tantos, eu tenho certeza que essa é a chave para a nossa evolução, para a nossa transformação. É o núcleo familiar. Então eu escolhi esse tema e a gente sabe que tudo que se refere ao leque de assuntos sobre família, ele é muito amplo e é necessário. E é necessário porque hoje nós vamos pontuar sobre ligações familiares. E o porquê cada núcleo se forma, que é a nossa primeira escola de evolução. E eu escolhi o texto do livro Pão Nosso, também psicografado por Chico, e a mensagem é trazida por Emmanuel. Lição 117, começa com uma frase de Paulo. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então está no capítulo 5, versículo 4 em Timóteo. Nós precisamos começar desse núcleo chamado família, porque é aí que acontece todas as experiências que vão nos acompanhar para a nossa vivência em sociedade. Então é na família que se estrutura tudo. O que seremos fora, no externo, é aí na família que tudo acontece. Então eu vou lendo as frases e vou fazendo uns comentários. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra.
Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda nós não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Existia um pensador que viveu por volta de 500 anos antes de Cristo, de nome Confúcio, e ele dizia uma frase que ela ainda é muito atual na nossa vida: se queres administrar um Estado, começa primeiro arrumando o seu quarto. Então, olha que frase, vem nos trazer que reflexão. Temos que começar do núcleo menor. E qual é o nosso núcleo menor? É a família. Aqui a gente vai falar de laços familiares, não significa só pai, mãe e filhos. Não, gente. Laços familiares se estendem a tios, avós, primos, sobrinhos e agregados, né, que entram na família. Então, nessas reuniões de final de ano e também reuniões de aniversários, a gente se encontra, né, com todos os familiares. Então, esses laços que a gente diz aqui, todos eles são importantes nessa estrutura para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E tudo acontece na família. Nem no núcleo familiar se forma casualmente, não é casualidade. É uma união de almas permitida por Deus. E nessa união de almas, a maioria das vezes, é motivo de preocupações para nós. É motivo de renúncias. E até mesmo de alguns sacrifícios. Então, aí a gente pensa assim, mas Neuza, você está falando de famílias problemáticas. Problemáticas, sim, nós temos problemas. A maioria das famílias vem para resgate, para aprendizado, para ter lições. Mas isso não quer dizer que não existem famílias harmoniosas. Famílias que já conquistaram algumas coisas, alguns sentimentos, já dominaram algumas falhas, algumas imperfeições, sim. É aquela família que gosta de se reunir ao redor da mesa, passar a tarde toda conversando. Existe sim, gente. Aquela família que quando se encontra, se abraça com saudade, com amor. Existe sim. São famílias que já tiveram essas conquistas, né, de entender como que funciona o verdadeiro amor, que é aquela história. Eu te amo mesmo assim. Independente de estar comparando, de estar apontando erros, não. Ela percebe sim todas as imperfeições, todos entre eles percebem, mas eles já conquistaram essa facilidade de amar e de perdoar entre eles. Existem famílias harmoniosas. Não é regra geral, não. Mas essas famílias harmoniosas, geralmente, elas têm outras provações e outras expiações mais externas, mais em sociedade, do que propriamente no núcleo familiar. Esse apoio, essa rede de apoio já existe, porque eles vão ter provas diferentes no externo, na sociedade. Vamos lá. Segunda frase. Bom pregador e mau servidor. São dois títulos que não combinam. Isso em família não combina. Por quê? É aquela pessoa que reverencia o modelo de Jesus, mas chega dentro de casa, as ações não combinam com o que ela prega, com o que ela lê, né? Com o que ela aprende. A doutrina espírita, ela não pode ser entendida como uma mera concepção intelectual. Existem mais de 400 obras que nos traz todo o aprendizado, psicografada por Chico, ditada por espíritos de grande conhecimento, como Emmanuel, como André Luiz, Joana de Ângeles. Mas, se eu conheço todas as obras, eu leio,
Mas dentro da minha casa, todos esses textos que me tocaram tão profundamente o coração, não se converte em ações nenhuma, eu não terei uma família. Eu não desenvolverei o afeto necessário se eu não colocar pelo menos um pouquinho em prática, eu tiver em consciência o que é que tem que ser feito nas tribulações, nas dificuldades desses relacionamentos, de acordo com as obras que eu li. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E eu já ouvi muitos jovens dizerem isso. Os meus pais são espíritas somente no centro espírita. Em casa, a gente não percebe esse afeto. E certamente, se eu tiver esse tipo de atitude, eu colherei frutos amargos. Eu não colherei afetos e eu não terei de volta o que eu possa oferecer. Não terei o amor que eu não consigo oferecer, que eu ainda não entendi. Vamos lá, para o terceiro parágrafo. O apóstolo Paulo, ele aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, ele não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas de dor da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Eu não sei se vocês já perceberam, isso essa frase que eu vou falar, eu observo muito isso. Geralmente, as famílias mais conflituosas, as que têm mais problemas em relações, sempre existe nessa família uma pessoa que faz a mediação do equilíbrio. Ela é mais centrada, ela é mais ponderada. Eu percebo isso nos núcleos familiares que são bem conflitivos. Eu posso estar errada, mas é uma percepção que eu tenho. Ainda comentei isso domingo lá em casa com o meu filho. É uma pessoa que ela está ali, ela serve de rede de apoio para todos da família. Às vezes é um filho. Não é a mãe, não é o pai essa rede de apoio. Às vezes é o filho caçula de uma família de 7, 8 pessoas. Às vezes é aquele mais novinho que tem esse equilíbrio e é ele que passa essa percepção e esse apoio e esse acolhimento na hora que é necessário. Alguém mais pensa como eu? Sim, né? Geralmente existe esse equilíbrio representado por algum membro da família. E isso é muito bom. Precisamos ter essa percepção e agradecer. Nesse parágrafo aqui, tem uma frase de Emmanuel que eu acho muito de acordo com o que a gente fala aqui. Emmanuel diz o seguinte para os núcleos familiares: não cortas o que podes desatar. Então, o que a gente percebe aí? Que não adianta deixar para lá, não adianta se afastar. Tem pessoas que são até chefes de família, quando o problema se instala dentro de casa, ele abandona. Já em muitos casos a gente fica sabendo dessas atitudes que acontecem. Então, o que ele fez? Ele cortou, ele não desatou, ele não persistiu, né? Ele não foi corajoso o suficiente para não cortar. Ele preferiu cortar do que desatar. Essa frase de Emmanuel, eu acho ela muito interessante. No Livro dos Espíritos, na lição 775, Kardec pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Relaxamento dos laços de família. Os espíritos respondem, uma frase bem curtinha, mas bem intensa: uma recrudescência do egoísmo,
recrudescência significa um agravamento do egoísmo. Porque se eu relaxo, eu deixo para lá, eu não encaro o problema, eu não quero conversar sobre isso, porque meu filho não me obedece, porque minha mãe é uma chata, porque o meu pai ele é isso, porque o meu primo aquilo, porque o meu tio, porque meu avô, e eu vou me afastando, eu não quero vínculo, eu quero me isolar. Não, esse não é o caminho certo. Não é o caminho certo. Porque esse relaxamento significa abrir mão de uma conexão. Eu estou deixando passar uma oportunidade de me conectar. E eu vou afrouxando esses laços, né, no decorrer da vida, dessas uniões. E com o tempo, nós tropeçamos nesse laço que nós afrouxamos. Nós procuramos a própria queda. Quando a gente afrouxa o laço do tênis, que solta o cordão, a gente não tropeça e cai? É a mesma situação. É a mesma situação. É uma metáfora, mas ela se encaixa aqui perfeitamente, né? Então, apertar esses laços, gente, é necessário, é aceitar as diferenças, sabe? É suportar. E suportar aqui tem dois significados. Ele significa tolerar e significa suportear. O que é isso? É dar suporte. Dar suporte para aquela pessoa que me irrita, que me deixa indignada às vezes com algumas atitudes. Eu não posso me afastar, eu não posso cortar. Eu vou procurar desatar. Com atitudes, com ações, uma conversa. Então, é para a gente raciocinar sobre isso e eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Vocês já ouviram falar sobre a fábula do porco-espinho? Não. Eu vou ler porque eu não quero pular nada de interessante que tem aqui, porque é muito interessante. E aí a gente pensa, nossa, tem tudo a ver. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, eles resolveram se juntar em grupos. Assim, eles se agasalhavam, se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feria os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso, eles decidiram se afastar uns dos outros e começaram de novo a morrer congelados. Então precisavam fazer uma escolha: ou desapareceriam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação de um com os outros, muito próxima, podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. Moral da história: o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas é aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a valorizar as suas qualidades. Então, com essa fábula aqui, nós aprendemos que às vezes muito juntinho vai machucar, né? É aquele momento que se instala aí as diferenças e dói, e se a gente permanecer ali, não vai dar certo. Então o que a gente faz? Se afasta um pouquinho, depois se aproxima novamente, se afasta um pouquinho. E nesse vai e volta, e se afasta e se aproxima, esses espinhos vão desgastando, que são as nossas diferenças, né? Que vão também se ajeitando ali. E desgastando com essas aproximações, vai chegar um momento
que a gente vai conseguir se abraçar sem se machucar. E vai conseguir se abraçar sem se repelir, não por obrigação. Vai se abraçar com prazer, vai se abraçar com amor. É um processo rápido? Não, gente, não é. Mas nós temos aí, né, uma vivência e aproveitando todos os momentos para que a gente possa desgastar esses espinhos que nos causam dores, né, que causam feridas, tanto os nossos como daqueles que se aproximam de nós. Outra coisa que eu gosto, que eu vou falar, a diversidade é um desejo de Deus. Então, as nossas diferenças estão dentro dos projetos de Deus. Vocês já tiveram oportunidade de ver uma floresta plantada pelo homem? São as florestas de eucalipto. É a floresta que o homem planta para ter a celulose, para a fabricação dos papéis e tudo mais. As florestas de eucalipto, elas não têm beleza, elas são tediosas, porque elas são todas iguais. Agora, vamos observar as florestas naturais. A maravilha que é para os nossos olhos. Quando a gente desce a serra para ir para o litoral, eu fico maravilhada de ver a diversidade dos tons de verde nas árvores. Árvores da mesma espécie e com tons completamente diferentes. Uma com galho maior, outra com galho menor, outra mais alta, outra mais baixa, e são da mesma espécie. Então, a diversidade é um desejo de Deus. As nossas diferenças é um desejo de Deus, porque só assim a gente aprende. Com a imperfeição do outro, eu enxergo a minha também. Então, se eu me afasto do outro, eu fico egoisticamente no isolamento, que eu não vou evoluir, eu não vou aprender. Então, dá para entender, não dá? Que é nessas aproximações, mesmo que sejam muito, que ferem muito, a gente pode se afastar um pouquinho, mas pode se aproximar novamente. O que não podemos é cortar. Nós podemos desatar, cortar não, porque a gente vai perder a oportunidade, né? Vamos lá. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Quantas vezes ouvimos, né, pessoas próximas de nós dizer o seguinte: eu não suporto mais, eu vou deixar para outra encarnação. Não é assim que a gente escuta? Ah, não aguento mais meu irmão, eu não aguento mais minha mãe, eu vou deixar esse amor para eu conquistar na próxima encarnação. Gente, não vamos fazer isso não. A fila do lado de lá está imensa, imensa, visto que as famílias estão cada vez mais limitadas. Na minha época, né, que já não é tão recente, eu decidi ter 2. Meus avós, 5, 6, né, minha mãe 5, eu 2. No máximo 3 na turma da minha faixa etária, né? Aí nós vemos casais que só tem um e alguns casais decidem não ter nenhum. Então a fila de lá é muito grande e as oportunidades ficam cada vez mais difíceis. Então não podemos adiar mais. É difícil, mas não é impossível não. Vamos lá. Como eu disse, né, é a oportunidade que Deus nos dá para reconstruir pontes que nós quebramos lá atrás, que nós deixamos no meio do caminho, coisas que nós não resolvemos. Então, nós precisamos ter em mente, já com pouco acesso de todo esse conhecimento que vem até nós,
e que às vezes a gente tem pouco acesso por falta de oportunidade de frequentar, de ler, de fazer cursos, né? Que nós não conseguiríamos curar feridas dentro do nosso lar com atitudes grosseiras. Nós não vamos conseguir curar feridas elevando o tom de voz, comparando filhos, comparando primos, comparando um com o outro, cobrando. Nós não vamos curar feridas dessa forma. De jeito nenhum, né? O que nós temos que fazer é o seguinte, é aprender a respeitar mesmo as diferenças que nos cercam ali no núcleo familiar. Existe uma passagem no livro Jesus no Lar. Eu gosto muito desse livro, gente, se você tiver oportunidade. Eram reuniões que Jesus fazia todas as noites na casa de Simão Pedro. Era como o Evangelho. Como a gente faz no lar, ele fazia na casa de Simão Pedro. E ali ele se reunia com os discípulos para falar sobre o Evangelho, para falar sobre o amor, para falar sobre condutas morais, né? E na lição número 2, ele fala da convivência no lar. E eu peguei só as partes mais importantes dessa conversa de Jesus com os discípulos, que poderia nos ajudar aqui no entendimento. Então vem assim: congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? Jesus responde. Olha, gente, o que ele fala aqui é o resumo de tudo. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Olha o que Confúcio falou lá no começo, né? Primeiro em casa, depois administrar fora. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Ai, mas tem hora que dói tanto, né? Porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. É o que eu falei. Na convivência com o outro eu posso me curar, eu posso melhorar, eu posso perceber que aquilo que me incomoda eu também tenho. É o meu espelho. Ah, porque fala demais. Ah, porque grita. Ah, porque toma atitudes erradas. É porque gasta dinheiro sem necessidade, sabe? A gente fica julgando, fica falando e aquilo vai fervendo, né? Dentro de nós. Então não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Aí Jesus termina assim. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Até as doenças que nós enfrentamos dentro da família são lições. Passado toda a tribulação, passado toda a angústia, nós vamos perceber que aquilo nos tornou muito mais forte. Nos tornou muito mais tolerantes, nos tornou muito mais amorosos. Então é isso que eu tinha para o recado de hoje. Só que tem o seguinte, gente, nessa convivência, né, de um com o outro, nós começamos a entender que aquela pessoa que tanto nos incomoda, que às vezes nos irrita, ela tem amor,
ela tem defeitos, ela tem virtudes, ela tem qualidades, ela tem pontos de luz e ela tem pontos de sombra, igualzinho a nós. E se a gente não conseguir enxergar tudo isso nela, é porque nós não conseguimos enxergar em nós ainda. Às vezes a gente está julgando e nós estamos em situação pior do que aquela pessoa que nós estamos julgando. Porque se não enxergarmos nela, nós não enxergaremos em nós. E se não enxergarmos em nós, a gente não consegue fazer a reforma íntima. Então uma coisa está ligada à outra. E essa escola que a gente tanto necessita, ela está à mão de todos nós, que é a nossa família. Então, gente, nós estamos aqui, neste planeta, neste mundo, para ser aceitos. Nós estamos aqui para ser compreendidos. E todos nós estamos aqui para ser amados. Independente de quem somos, porque ninguém está acima de ninguém. Nós estamos todos na mesma linha. E por isso nós temos que dar as mãos uns para os outros, começando de dentro de casa. Então o recado que eu tinha era esse. Terminei às 8h30. E agora eu vou fazer a prece para o nosso trabalho continuar. Vamos lá. É tanto papel que me deu. Vamos lá para a nossa prece final. Apaga a luz, Fábio? Pode apagar. Pai de amor, Pai de bondade, aqui estamos para mais uma noite se encerrando. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Que Jesus nos abençoe a todos, que fortaleça a nossa fé, nossa esperança, que possamos ter a coragem e a boa vontade de seguirmos o seu caminho, os seus ensinamentos, sem largar da sua mão. O Pai Criador, Jesus, nosso irmão, nos permite estar aqui juntos nesta noite. Então, neste momento, vamos aproveitar essa reunião de corações, de sentimentos e vibrar muito amor para os nomes dos nossos irmãos que estão na caixinha de vibrações e de tratamento à distância. Que eles recebam o que for permitido por Deus para o alívio das suas dores físicas e emocionais. Que o tratamento que nós vamos receber lá no passe seja orientado e administrado pela equipe socorrista desta casa que é um hospital. Desta casa que possui remédios, que possui lentivos que aliviam as nossas dores, tanto emocionais como espirituais e físicas também. Que Jesus nos abençoe a todos e que permita que possamos levar até os nossos lares uma centelha do que recebemos aqui. Que possamos, sim, Pai, ter a força e a coragem para colocarmos na nossa rotina, no dia a dia, dentro do nosso lar, todo o aprendizado que Jesus nos trouxe. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, gente, pelo carinho, pela atenção.